Infelizmente, a música popular brasileira hoje está de luto. Morre a cantora e compositora Rita Lee aos 75 anos de idade. Ela partiu para a eternidade ontem, segunda-feira, 8 de maio de 2023. Rita vinha lutando contra um câncer no pulmão desde o ano de 2021, mas enfim chegou o seu dia, e quando o dia chega, o camarada só escapa se tiver uma intervenção divina. Gente, eu trago aqui uma curiosidade para vocês a respeito da vida da Rita, de uma entrevista que ela deu, e ela falou o que ela pensava sobre Deus, e a sua opinião sobre Deus chocou muitos fãs da Rita Lee, certo? Para quem não sabe, a Rita vendeu quase 60 milhões de discos. Foi a cantora brasileira que foi a quarta cantora brasileira a vender mais discos, né? Ela está em quarto lugar, realmente foi um sucesso na década de 60, 70, 80, né? Se consagrou no rock e teve 3 filhos, né? O João Lee, o Antônio Lee e o Beto Lee. Então, veja só, um dia numa entrevista, para quem não me conhece, eu me chamo Sátiro Araújo. Se você gostar aqui do conteúdo, das informações, eu quero muito o seu apoio. Curta, comente, compartilhe. Não mereço isso que eu pedi para vocês, mas desde já agradeço de coração. Então, numa entrevista, ela foi interrogada, né? Uma fã perguntou a Rita o que é que ela achava sobre Deus, porque ela tem uma música chamada Reza, né? E na música Reza ela diz: Deus me proteja da sua inveja, da sua macumba, tal. Vocês conhecem a música, muito famosa. Então a moça perguntou a ela o que era Deus para ela, né? Ela disse: Deus para mim é o universo. Ela não definia Deus como um ser supremo, como um Pai eterno. Ela dizia que Deus é um mistério que não se consegue explicar. Para ela era o universo. E ela dizia que achava assim achava um pouco arrogante a raça humana de achar que era filho de Deus. Exatamente. Ela achava uma arrogância quando as pessoas diziam, a raça humana dizia que era filha de Deus. Só que, biblicamente falando, né, existem os filhos de Deus e as criaturas de Deus. A Bíblia diz que todos nós somos criaturas de Deus, porque fomos criados da mesma matéria, do pó. Porém, através de Cristo Jesus, muitos de nós nos tornamos filhos de Deus por adoção, não por criação, mas por adoção, através do sacrifício vicário, né? Vicário de Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Então, essa concepção que a Rita tinha de Deus é equivocada. E ela disse mais assim: eu acho uma perca de tempo quando alguém diz que fala com Deus e Deus responde. Foi isso? Perca de tempo? Ela disse que achava muito pobre a ideia de falar com Deus e ele responder. Muito pobre, muito bem. Na entrevista ela disse assim: eu acho muito pobre alguém dizer que fala com Deus e Deus responde. Outro equívoco grande da Rita Lee, né? Porque a Bíblia diz que Deus, ele nos ouve, ele ouve a nossa oração. Jesus disse: olha, quando vocês quiserem falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a porta e fale com ele. Quando forem pedir alguma coisa, peça em meu nome, com fé. Com certeza ele vai atender. Então nós podemos observar, diante das letras da Rita ali, quando ela falava em Deus, ela falava em Deus poeticamente, mas não tinha Deus como ser supremo, como Pai, como a primeira pessoa da Trindade, como nós acreditamos. Mas aí, gente, entra anos e sai anos, né? Pessoas diziam até assim com ela: isso aí ela está blasfemando contra Deus, isso aí ela vai pagar um preço, tal. São muitos comentários que se levantaram a respeito da Rita Lee em todo o seu trajeto, né, artístico, né? Eu nunca antes falei sobre a Rita Lee porque eu também não sabia desse lado assim espiritual de fé da Rita. Ela disse assim que a Bíblia, cada um entenda conforme a sua interpretação. Ela dizia muito isso, inclusive, numa das últimas entrevistas. A Bíblia,
cada um interprete da sua forma, da sua maneira. É um equívoco também que a Rita cometeu, porque a Bíblia não pode ser interpretada conforme aquilo que eu quero. É verdade que hoje em dia as pessoas pegam a Bíblia e enquadram a Bíblia de acordo com aquilo que ela quer, o que ela pensa. É tanto que Xuxa Meneghel sugeriu, né, que a Bíblia fosse reescrita, fosse revisto alguns conceitos bíblicos que para a Xuxa é ultrapassado, não deveria fazer parte do livro sagrado. Mas a palavra de Deus é irrevogável. Não se pode acrescentar um tio ou tirar um J. Ai daquele, a Bíblia diz, ai daquele de quem acrescentar ou que tirar alguma coisa do livro dessa profecia. Vai se ver diante de Deus. Então, o que é que acontece, gente? Agora, onde está a Rita? Aí onde está o mistério, gente. Eu não sei dizer para vocês, porque existem os julgadores de plantão, que quando alguém parte para a eternidade, já sai logo as matérias, né? Os comentários, eita, fulano foi para o inferno, porque não sei o que, não tinha Deus, não tinha Jesus. Eita, fulano foi para o céu, né? Céu e inferno. As pessoas começam a comentar. Eu acho uma ignorância muito grande, uma falta de sabedoria, de inteligência, falta de tudo, menos de inteligência. Alguém, quando parte para a eternidade, alguém vinha às redes sociais e diz assim, fulano não foi para o céu. Por quê? Porque não acreditava em Deus. Porque dizia, como a Rita, Deus é o universo. Eu acho uma pobreza falar com Deus. O homem falar com Deus e Deus responder. Isso é uma pobreza. Ou seja, a Rita estava dizendo, não existe isso. Mas a gente sabe que diz, e a própria Bíblia diz que existe sim. Mas eu não posso julgar, dizer, a Rita não está com não sei quem, está não sei. Gente, essa passagem daqui para outra vida é um mistério, gente. Olha, quer que eu diga uma coisa a você? O pastor José Hermínio, ele tem 69 anos que ele é servo de Deus. Que ele é crente, 69 anos. E ele me disse uma coisa que eu não vou esquecer nunca. Ele disse, olha, quando chegarmos diante de Deus, lá vai ser 99% diferente de tudo aquilo que nós dizemos aqui na terra, do que os homens dizem aqui na terra, das interpretações dos homens aqui na terra acerca da palavra de Deus. O que eu entendo com isso, gente, é que vai haver muitas surpresas lá em cima, e a própria Bíblia diz, vai ter pessoas que não falavam em Deus, que eram contra Deus, que eram ateias, ateus, e que vai estar lá diante da presença de Deus, vão ser salvas. Por quê? Porque antes de partir para a eternidade, elas tiveram um encontro com Deus, uma conversa com Deus, e se arrependeram. Não são todas, mas muitos casos como esse que eu estou exemplificando aqui para vocês, irão acontecer sim, de pessoas que não acreditavam em Deus de forma alguma, mas nos últimos instantes, teve uma conversa com Deus. Às vezes uma conversa assim verbal que alguém ouviu, mas muitas vezes uma conversa só no interior, só no pensamento. E quem é que vai sondar o pensamento do homem? Só Deus. A Bíblia diz que ele nos sonda e nos esquadrinha, conhece todo o nosso entendimento. O nosso levantar, o nosso assentar, ele nos conhece. Então, gente, vamos parar de julgamento, de pré-julgamento, de dizer fulano porque era um servo de Deus, um pastor, foi para o céu. E fulano que não era pastor, que não ia para a igreja, que era até ateu e que blasfemava até contra Deus, esse aí não foi para o céu, esse aí foi para o Infa. Não pode dizer de jeito nenhum não, gente. Que o quê? Cabelo. Que o pastor ele pode ter se desviado no caminho, o pastor? Cabelo, ajeitou? Ajeitou. O pastor ele pode ter se desviado no caminho e pode não chegar lá. E aquela pessoa que era errada, que era errante, nos últimos instantes ela pode se encontrar com Deus. Você concorda com minha opinião? Coloca aí, eu queria muito ver aqui a sua opinião. Ou você é daqueles que diz assim, não. A Bíblia diz que tem que crer, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão perante os homens. Sim, mas quando dá tempo, tem questão, tem momentos, tem situações que não dá tempo o homem se dizer para os outros que aceitou Jesus como Salvador. Já pensou o camarada lá no Amazonas, na selva, dentro da mata. Um camarada que era errante, que vinha fugindo das autoridades, e ali ele todo errado dentro do mato. Sem comer, sem beber, durante muito tempo ali, e aí ele se ajoelha e entrega a sua vida a Deus, aceita Jesus como Salvador, se arrepende, pede perdão dos seus pecados,
E depois, quando as pessoas encontram ele já não está mais aqui, tá só o seu corpo. Aí o julgamento disse, rapaz, teve tudo para aceitar Jesus e deixou para lá, e perdeu a salvação. De onde, julgador? Você não sabe. E a conversa que ele teve com Deus, pedindo perdão pelos seus pecados. Deus desamparou aquela pessoa? Na minha opinião, não. Deus não desampara um coração arrependido, uma alma que pede perdão, de jeito nenhum. Porém, né, não são todos. Eu não quero dizer que acontece isso com todo mundo, que todos os ateus vão para o céu. Não. Mas alguns ateus, eu não sei se muitos, né, que tiveram a oportunidade dos seus últimos instantes de conversar com Deus e de alinhar as coisas, pedir perdão, eles vão ser salvos sim, porque a salvação não é pelas obras, não é pelo dinheiro, não é pelo conhecimento, não é porque você quer, você que gosta de julgar e de apontar e de dizer, esse foi para cima, esse foi para baixo. Não é assim não, viu? Eu termino aqui deixando São Mateus capítulo número 7, que diz assim, hipócrita, por que atentas tu para o algueiro do olho do teu irmão? Por que não tira primeiro a trave que está no teu olho, depois tu cuidas de tirar o algueiro que está no olho do teu irmão? O problema de muitos de nós é esse, gente. A gente engole camelos e se engasga com mosquito. Vê o argueiro no olho do irmão e não vê a trave que está no nosso olho, a carnaúba que está nos nossos olhos, certo? Passando aqui só para deixar esse comentário aqui para vocês, que Deus conforte a família da Rita Lee, né? E com certeza ela teve a oportunidade de conversar com Deus durante todo esse tempo, esse tratamento, e o julgamento só pertence a Deus. A gente tem que orar pela família e lutar, infelizmente, tá bom? Então, um forte abraço, Sato Araújo TV Paraú, até a próxima, se Deus quiser.